Boa noite, alunos. Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social da Uniarp, e estou aqui hoje para falar sobre a disciplina de Introdução ao Serviço Social, que é a nossa disciplina de segunda-feira, e vou falar um pouco sobre o movimento de reconceituação do serviço social no Brasil e na América Latina. Pois bem, no nosso último encontro nós vínhamos falando sobre a questão de como era o serviço social no Brasil com a influência norte-americana da Mary Richmond, né, que foi o serviço social que aconteceu entre 1940 e 1960, né, meados de 1960 no Brasil. Nós vimos então que todo o trabalho do serviço social nesse período ele foi com o viés da psicologia, por causa que a linha filosófica do positivismo estava muito forte na sociedade brasileira e na sociedade mundial como um todo, o positivismo do Auguste Comte, onde o positivismo consistia na questão de só era considerado verídico o que passava pelo método científico. Então houve a necessidade de o serviço social se adequar a alguma ciência para que tivesse de fato reconhecimento. E esse reconhecimento veio então por meio da questão da psicologia. Lembram lá no encontro anterior que a professora falou que essa psicologia tinha uma metodologia de estudo, diagnóstico e tratamento, caso, grupo e comunidade. E era focada no indivíduo como disfuncional. Então, um ramo do positivismo chamado funcionalismo dizia que se todas as coisas estivessem funcionando da maneira correta, cada parte da engrenagem estivesse funcionando da maneira correta, nós teríamos então um sistema perfeito. E Comte achava que dava para aplicar isso dentro das sociedades humanas. Nós vimos então que era uma prática paliativa, ou seja, era para resolver o problema naquela hora e não de um modo efetivo a solucionar para sempre o problema, focada na questão do individualismo, né? Não se trabalhava a sociedade ou a família da pessoa, e sim o indivíduo. Era ainda caritativa, embora o serviço social tenha práticas voltadas à psicologia, ele ainda tem um vínculo muito forte com a Igreja Católica, né? Então eram práticas caritativas, paliativas, acríticas. Não se perguntava por que aquele indivíduo tinha chegado naquela situação, simplesmente se tratava o indivíduo como sendo ele o disfuncional e não se perguntava o porquê que ele chegou naquele determinado contexto. Lembrem também que nesse período, logo após, enquanto está acontecendo esse serviço social voltado à psicologia no Brasil, vai acontecer a ditadura militar no Brasil. Então, em 1964, inicia-se o período da ditadura militar brasileira. E aí nós vamos ter um serviço social durante esse período da ditadura militar, como que era tratada a questão social, com repressão, por meio de todos os órgãos repressores da ditadura militar e com a assistência social também, mas essa assistência social continua sendo focada no indivíduo ainda. Por volta de 1965, inicia em toda a América Latina um movimento de reconceituação do serviço social. O que era esse movimento de reconceituação? O serviço social precisava ser remodelado, reconceituado, estava esgotado dentro das suas possibilidades de atuação, estava vazio de sentido essa profissão. Então inicia-se a nível da América Latina todo esse movimento de reconceituação. As leituras sobre Marx começam a chegar tanto na América Latina quanto no Brasil, mesmo sendo ditadura militar, sendo uma literatura proibida, começa a chegar algumas leituras sobre Marx. Nesse momento no Brasil, então, nós vamos ter três perspectivas que a gente fala de reconceituação do serviço social brasileiro. Mas antes de chegar nessa parte de falar do movimento de reconceituação, eu preciso falar o que está acontecendo no mundo nesse momento, né? Então, por que o serviço social também está se repensando? Porque tem uma série de acontecimentos
a nível mundial que estão permeando a história do mundo e do Brasil. Então, nós vamos ter, logo o pós-guerra, logo após 1945, uma situação muito interessante em toda a Europa, em vários países europeus, como a Noruega, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Suíça, porque a Europa inteira está destruída pela ação da Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos ter, eu não sei se vai falar ou se já falou em alguma apostila de vocês, não lembro, que eu li bem no início do curso, as apostilas, vai acontecer um fenômeno chamado welfare state. É uma palavra em inglês que quer dizer estado de bem-estar social. A Europa inteira estava destruída e precisava ser reconstruída. E aí, o que acontece? Os governos desses países vão chegar à conclusão que o Estado vai ter que oferecer políticas públicas de qualidade para esses seres humanos dessa Europa destruída, para que haja uma possibilidade de reconstrução. Então, eles vão investir maciçamente em políticas públicas de alta qualidade, educação, saúde e trabalho para essa população europeia, e vai se criar na Europa o que se chamou de welfare state. O welfare state não foi uma invenção dos europeus. Ele foi baseado nas ideias de John Maynard Keynes. Então, vocês vão encontrar em algumas apostilas ou livros o keynesianismo. O que é o keynesianismo? É a corrente filosófica, sociológica de John Maynard Keynes, e que ele vai pregar o quê? Que deve haver intervenção do Estado na vida do cidadão e na economia, certo? Então, é isso que vai ser pregado por John Maynard Keynes, que é exatamente o que vai acontecer na Europa pós-guerra. E vai se conseguir algo inacreditável, um estado de bem-estar social dessa população que tem reflexos até nos dias de hoje, mesmo não tendo mais tanta presença do Estado nesses países, ainda há os reflexos desse período aí na vida dos cidadãos e nas políticas públicas de qualidade que esses países têm. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa palavra welfare state vai aparecer em vários textos do serviço social e é o sonho de consumo dos assistentes sociais. O nosso sonho de consumo enquanto categoria profissional, e está lá no nosso projeto ético-político de profissão e no nosso código de ética, é uma sociedade que tenha menos desigualdade social, que tenha liberdade e que tenha democracia, e que tenha justiça social, né, que é esse equilíbrio maior entre as classes sociais. Então, vai aparecer muitas vezes essa palavra welfare state. Ocorre que em 1970, no mundo, aconteceu a segunda grande crise do capitalismo. Lembrem que a primeira foi lá em 1929, a segunda vai ser em 1970. Os países membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo do Oriente Médio, eles vão taxar o petróleo num alto preço. E isso vão se unir, né, vão fazer um monopólio e vão, então, taxar o valor do petróleo num preço muito elevado. Essa alta do petróleo e essa manutenção de alta de petróleo vai causar grandes prejuízos nas economias mundiais, porque nesse momento a humanidade depende muito do petróleo para produzir tudo. E ainda hoje o petróleo um grande propulsor da economia, né? Então, vai acontecer o desequilíbrio na maioria das economias do mundo. E aí vai se começar a questionar. Esse welfare state na Europa vai começar a ser questionado, que o Estado tem que se retirar, né? Vai ter uma corrente liberal liderada por Margaret Thatcher, que é a primeira-ministra da Inglaterra, e o George Bush, que é o presidente dos Estados Unidos, na intenção de realmente retirar o Estado das economias e da vida dos cidadãos e deixar um Estado mais enxuto dentro dos territórios dos países do mundo. E aí, então, vai iniciar um processo bem interessante que vai acontecer no Chile em 1973, chamado, que é um sistema, a implantação, um teste num país, da implantação de um sistema político chamado neoliberalismo, tá? Novo liberalismo.
O liberalismo, ele tem suas raízes lá atrás, na segunda Revolução Industrial, com Milton Friedman, onde ele fala sobre essa questão de o Estado se retirar da economia e deixar que a economia se autorregule. O que é hoje? Hoje, se vocês ouviram o discurso do Paulo Guedes, que é nosso ministro da Economia, ele vai falar isso, que o Estado tem que ser pequeno, o Estado não pode oferecer tantas políticas públicas para as pessoas têm que se virar, que há a mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura que vão regular a economia. Essas frases são bem neoliberais. Então, Thatcher e Bush vão entrar num acordo com o presidente do Chile e vão tentar implantar esse sistema político no Chile. Então, um grupo de 4 rapazes que estudaram na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que foram alunos do Milton Friedman, foram pupilos de Milton Friedman, que é um dos criadores do neoliberalismo, do neoliberalismo, dos estudiosos, defensores, vai então vir para o Chile implantar esse sistema político de retirada do Estado da vida das pessoas. Na prática, o que significa isso? Significa não ter saúde pública, por exemplo. Os Estados Unidos é o país mais neoliberal que existe no mundo. Não há saúde pública, não há educação pública. Os planos de saúde respondem por 16% do PIB dos Estados Unidos, ou seja, é um negócio muito vantajoso, porque não tem sistema público de saúde, ou seja, é cada um por si, Deus por todos, né? Você tem que custear teus gastos com a educação dos teus filhos, com a saúde, com a segurança, o que você precisar, você tem que pagar. O Estado não fornece nada, não intervém de maneira nenhuma na tua vida. Você é uma pessoa livre, mas você tem que arcar com tudo. Isso é neoliberalismo. O Brasil é um país neoliberal também. Nós temos políticas públicas de péssima qualidade, né? Não temos uma política pública efetiva. No papel, elas são maravilhosas. O SUS nosso é o melhor sistema de saúde do mundo no papel, né? Mas há pouco investimento, há pouco interesse dos governos, porque realmente são governos neoliberais. Quanto mais eles precarizar o que é público, mais eles fortalecem o capital dos planos de saúde e mais lucro eles vão conseguir fazer com que esse capitalismo crie, né? Mais eles vão fortalecer as escolas particulares, né? Essas questões aí. Bom, mas voltando lá para 1973, Thatcher e Bush, então, contratam esses meninos chamados Chicago Boys, né? Porque eles vêm da escola de Chicago, boys e meninos, os 4 meninos, e eles vêm para o Chile e implantam o neoliberalismo lá, e deu muito certo, e depois ele foi implantado, então, nos demais países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e depois se expandiu para todos os países que são capitalistas, porque deu muito certo a combinação neoliberalismo e capitalismo. Deu muito certo. Com isso, eles conseguiram recuperar a economia dos países, né? Porque há 3 anos atrás, tinha dado a segunda grande crise do capitalismo, os países estavam pedalando ainda nessa crise, então eles criam esse sistema político que vem se aliar ao capitalismo para fortalecer as economias do mundo novamente. Muito bem. Tem umas outras questões bem importantes depois da Segunda Guerra Mundial, que acredita-se que houve uma terceira revolução industrial, que com a Segunda Guerra Mundial houve o invento de muitas coisas para a guerra, e que depois foram incorporadas no sistema econômico. Por exemplo, a internet, né? Ou, por exemplo, a engenharia genética, o computador, tudo isso, né? O celular. Então, os empresários descobriram que eles podiam regular os negócios deles de qualquer lugar do mundo. E aí se iniciou um processo de globalização. Ou seja, as grandes indústrias poderiam instalar, as grandes indústrias americanas e europeias podiam instalar as suas filiais em outros países do mundo, poluir os outros países do mundo, né? Poluir a China, por exemplo. Vamos pegar a China como modelo. A China e a Índia e a Coreia, que hoje em dia são os 3 preferidos dos grandes empresários europeus e americanos. Então, eles ficam com o centro administrativo, a matriz,
nos países desenvolvidos, países ricos, países sedes. Os melhores empregos estão na sede administrativa. E com essa questão da internet, do computador, eles conseguem controlar a empresa de longas distâncias e colocam nos países periféricos, como esses que eu falei para vocês, Índia, Coreia e China, as suas filiais poluentes. Aí eles vão ter um lucro maior porque eles têm mão de obra, bastante mão de obra, podem pagar bem pouquinho, porque na Europa e nos Estados Unidos você não encontra mais um trabalhador que se submete a ficar no chão da fábrica, ganhando um baixo salário. Então eles vão para esses países mais pobres, onde eles podem fazer essa exploração da mão de obra e ter um lucro maior. E aí deixa a poluição lá, né? E os salários mais altos vão ficar nas filiais, e isso que a gente chama de processo de globalização. Bom, falado isso, voltamos para o movimento de reconceituação do serviço social brasileiro.